paz, pessoal. Estamos aqui novamente com mais uma aula. Nós vamos falar dessa vez sobre o livro de Jeremias. Jeremias, o profeta, conhecido como o profeta chorão, né? O profeta das lágrimas, das lamentações. Jeremias, ele é também o profeta mais humano que nós temos na Bíblia. Eugene Peterson é um grande escritor, teólogo americano. Ele escreveu um livro todo sobre Jeremias, chamado Corra com os Cavalos, um livro fantástico, onde ele descreve a humanidade de Jeremias. Ele como um homem extremamente espiritual, mas profundamente humano. Nós vamos entender por que isso. O livro Jeremias recebe, obviamente, o nome a partir do seu autor, né, e do profeta ao qual ele se refere. Jeremias ele narra mais a respeito da sua própria vida do que qualquer outro profeta. Se nós pegarmos Isaías, são poucos os trechos históricos e muitas profecias longas, né, e diversas. Jeremias ele gasta bastante tempo falando da vida do profeta. E é muito interessante falar da vida dele, do sofrimento dele e do ministério profético que ele desenvolve, mas também do relacionamento dele com Deus. Então tem várias orações, Deus falando com Jeremias, Jeremias abrindo o seu coração diante do Senhor e falando das suas fraquezas, das suas fragilidades, né, mas também adorando a Deus. Então é realmente muito interessante e ministra muito a nossa própria vida. O nome Jeremias significa Javé lança, né? É alguém que foi enviado, lançado por Deus. E também tem o sentido de lançar uma fundação, né? Um alicerce sobre o qual se construiria algo. Então tem muito a ver com o ministério, com a identidade do próprio profeta, né? Sobre as profecias de Jeremias, Deus fala não só da destruição de Jerusalém, mas também da restauração, da reconstrução, né, do plano de Deus para tirar o pecado do coração do povo e trazê-lo de volta como um povo redimido, como um povo pronto agora, com o coração pronto para ser o povo de Deus. Nós vemos que na Bíblia aparecem outros 7 personagens Jeremias, chamados Jeremias, né, em vários livros, Reis, Crônicas, Neemias. O Jeremias, o profeta, né, ao qual se refere esse livro, ele vai ser citado fora do seu próprio livro apenas algumas vezes. Ele vai ser citado em 2 Crônicas 35, ele vai ser citado em Daniel capítulo 9, ele vai ser citado também em Esdras, capítulo 1. E depois no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 2, 16 e 27. O Antigo Testamento e o Novo Testamento citam Jeremias ao menos 7 vezes nessas passagens, além das que eu citei também, vale mencionar 1 e 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e 2 Coríntios capítulo 10. E depois Hebreus também vai citar Jeremias. Tá? Jeremias ele serviu como profeta e como sacerdote também, né? Ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, que não é o mesmo Ilquias citado em 2 Reis 22, que descobriu o livro da lei e trouxe ali, né, um avivamento no povo. Não é esse Ilquias, é um outro Ilquias. Ele era de uma pequena vila chamada Anatote, no nordeste de Jerusalém, e Deus ordena que ele não se case como uma lição profética para Israel. Então ele nunca se casou, foi ordenado por Deus, era uma espécie de uma lição profética, uma ilustração profética na sua própria vida para com Israel. Ele foi auxiliado no seu ministério por um escriba chamado Baruque, né, que o acompanha durante todo o ministério. E ele é conhecido como o profeta chorão por causa das suas muitas menções, né, de choro e lamento, tanto que ele escreve um livro chamado Lamentações, né, que é um livro de lamentos sobre Jerusalém, né, no exílio, na destruição de Jerusalém. Ele foi ameaçado várias vezes, ele sofreu muito,
ele foi ameaçado de morte, ele foi isolado, né? Foi preso ali num lugar isolado, ele foi torturado, amarrado, acorrentado e torturado, ele foi aprisionado, ele foi violentado, sofreu violência física, ele passou fome, ele também foi muito rejeitado pelos seus compatriotas ali, pelos seus companheiros, né? Então ele teve vários sofrimentos, além do próprio sofrimento causado pelo exílio, pelo cerco em Jerusalém, pela destruição de Jerusalém pelos babilônios, e depois foi levado, aprisionado, né, à força para o Egito por compatriotas seus também. Então ele sofreu bastante. O relato de Jeremias é diferente do de Isaías, porque Isaías ele predisse toda essa condição do cativeiro babilônico, do exílio, da destruição de Jerusalém, mas muito tempo antes, então, provavelmente mais de um século antes. E Jeremias não, Jeremias ele predisse pouco tempo antes de acontecer. Aconteceu o que ele predisse através das suas palavras proféticas, e ele viveu aquilo que ele havia profetizado. Ele sofreu aquilo que ele mesmo havia profetizado. Jeremias ele exerceu um ministério direcionado para o seu próprio povo de Judá, algumas vezes se estendendo a outras nações, como por exemplo o Egito, mas ele também tem várias profecias para outras nações, principalmente o final do livro são profecias para diversas nações, inimigos de Israel. Ele predisse com muita insistência que o povo deveria, ele pediu com muita insistência que o povo se arrependesse para evitar o castigo de Deus por meio da invasão dos babilônios, com muita insistência. Mas aí ele foi muito rejeitado, ele foi zombado, ele sofreu bastante por causa disso. E uma vez que a invasão já era iminente, não havia como evitar, os babilônios já estavam ali, né, já havia um cerco, eles já estavam nessa situação, ele suplicou que não resistissem, que se entregassem, principalmente ao rei, né, ao rei Zedequias. Ele suplicou, ele trouxe uma palavra de Deus para o rei, a pedido do próprio rei. O rei ele não se submeteu à palavra do Senhor, ele fugiu, e por ele fugir, ele foi preso, teve seus olhos arrancados e foi levado, acorrentado para a Babilônia. Ele também pediu aos delegados de outras nações que dessem ouvidos aos conselhos e também se submetessem aos babilônicos. Então ele também enviou palavras proféticas para outras nações que eles não resistissem aos babilônicos, também um ato de misericórdia de Deus, né, para com as outras nações, para que eles sofressem menos. E ele também profetizou a respeito de castigos divinos contra várias nações, como nós já mencionamos anteriormente. Outros profetas que foram contemporâneos de Jeremias foram Daniel, Sofonias, Abacuque e não há muita certeza, mas talvez Ezequiel. Embora Joel e Miqueias eles também tivessem anteriormente profetizado sobre o castigo de Judá, né, durante o reinado do rei Josias, foi bastante tempo antes, os principais profetas de Deus para Judá, sem dúvida, foram Jeremias, Abacuque e Sofonias. E mais tarde, Ezequiel e Daniel, que desempenharam, né, papéis proféticos proeminentes. Vamos lembrar aqui de Isaías também, porém, Isaías ele é o profeta messiânico, né? As principais profecias dele são a respeito do Messias, são profecias escatológicas a respeito do fim dos tempos, da segunda volta do Messias. São profecias, ele profetizou bastante também sobre Judá, mas as principais são essas. Por isso que nós damos destaque, profetas para Judá, com relação ao cativeiro, ao exílio, né? Foram sem dúvida Jeremias, Abacuque e Sofonias. O período do ministério de Jeremias foi ao longo de 5 décadas, então é um ministério longo, um ministério bastante produtivo, né? Ele produziu muitas profecias e ele trabalhou muito em função do seu povo.
Ele foi do 13º ano do rei Josias de Judá, registrado lá no capítulo 1, verso 2, até depois da queda de Jerusalém na Babilônia, em 586 a.C., lá no capítulo 39 a 40, e também no capítulo 52. Então ele teve esse período muito longo, de ministério, começando com o rei Josias, terminando lá com o rei Zedequias. E depois de 586, Jeremias ele foi forçado a partir para o Egito. Então ele exerce ali um ministério lá no Egito também. Ele também ali trouxe bastante palavras proféticas e para várias outras nações. Após o exílio, Jeremias fica com um remanescente ali em Judá, permanece ali é estabelecido um governador babilônico. Esse governador ele tem uma ordem direta do imperador para proteger Jeremias, cuidar dele, alimentá-lo, e cuidar de Jeremias ali, da sua segurança também. Mas esse governador é traído, ele é assassinado, e nessa confusão toda, uma parte do povo ali resolve fugir para o Egito, contrariando a palavra do Senhor que o próprio Jeremias traz para eles, dizendo que eles deveriam ficar, que Deus queria que eles permanecessem, mas eles se rebelam e levam Jeremias junto. E assim, forçadamente, ele é obrigado a ir para o Egito. Os detalhes que compõem o cenário da época de Jeremias estão lá em 2 Reis 22 a 25 e 2 Crônicas 34 a 36. As mensagens de Jeremias retratam o quê? O pecado do povo profundo, o invasor que Deus enviaria, os rigores, os sofrimentos do cerco de Jerusalém e após o sofrimento então da destruição de Jerusalém pelos babilônios e o exílio. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no nosso mapa para entendermos um pouco melhor a questão geográfica aqui do exílio na Babilônia, nós estamos vendo aqui Jeremias, que vivenciou as três investidas, os três fases do exílio do povo judeu para a Babilônia, e as três fases ali da conquista de Judá e de Jerusalém pelos babilônios. Então, na primeira vez, na primeira investida em 601 a.C., primeira campanha do Império Babilônico contra Judá e Jerusalém, era o reinado do rei Joaquim, e foram levados ali um grupo pequeno de nobres, descendentes da monarquia de Judá. O rei Joaquim permaneceu no governo, então entre esses nobres foram levados Daniel. Aqui está Jerusalém, e a Babilônia veio aqui da região norte de Israel, a Samaria. Aqui era Samaria, a capital Damasco. Eles vieram aqui do norte, passaram ali, atravessaram Samaria, que antigamente era o reino de Israel, as 10 tribos, investiram contra Jerusalém e levaram então os cativos para o exílio na Babilônia. Entre eles estava ali Daniel, aqui a capital da Babilônia. Na segunda investida, em 597 a.C., era o reinado do rei Joaquim, que se revoltou contra a Babilônia, deixando de pagar tributos e se insurgindo contra o Império Babilônico. A Babilônia voltou a investir pela mesma rota ali então do norte, e dessa vez com muita força, levando 10.000 exilados, e entre eles o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que ficou exilado aqui numa região rural ali, próximo ao rio Quedar, uma espécie de colônia de exilados ali. E a terceira investida, em 581, Judá e Jerusalém estavam sob o reinado de Zedequias,
e se revoltou novamente com o apoio do Egito contra a Babilônia. E nessa terceira investida, então, nessa terceira investida, Jerusalém é completamente destruída. Completamente destruída. E o rei Zedequias é levado cativo e morto na Babilônia. Apenas 832 judeus são levados cativos, o restante fica ali vivendo entre os destroços de um pequeno grupo foge para o Egito, levando junto o profeta Jeremias. Ok, então ficamos por aqui com nossa parte geográfica aqui do mapa. A primeira leva de judeus para o exílio na Babilônia. A mensagem de Jeremias a respeito desse castigo por causa da idolatria foi proclamada por 40 anos, a partir do ano 627. Elas aconteceram durante o reinado de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então, 5 reis, durante 5 reis, o Jeremias exerceu o seu ministério em Judá, em Jerusalém. Josias, ele trouxe uma reforma religiosa em Judá, mas não foi profunda, foi superficial, Nós já vimos isso, mas vamos dar uma relembrada aqui. Ele tirou as piores práticas de idolatria, principalmente de idolatria a Moloque, com sacrifícios de crianças, horrível. A idolatria também à rainha dos céus, mas essa prática da idolatria estava no coração do povo. Então Josias ele fez uma reforma exterior, porém não conseguiu trazer um avivamento de fato para o povo de Judá. Assim que ele morreu, eles voltaram de uma maneira ainda pior e mais profunda para essa idolatria. A falta de sinceridade religiosa, a hipocrisia também com a qual era praticado a adoração a Deus no templo, também era muito profunda e isso ofendia profundamente o Senhor. Os acontecimentos políticos de grande importância que ocorreram nos dias de Jeremias foi a Assíria, que já havia destruído o reino do norte, o reino de Israel ao norte, as 10 tribos, e levado para o cativeiro. Ela ficou enfraquecida e a sua capital foi destruída pelo Império Babilônico. Então esse império surgiu dominantemente forte, destruindo impérios que estavam estabelecidos antes deles, e dominou a Assíria, dominou o Egito e dominou Israel. No final do reinado de Zedequias, no final do ministério de Jeremias. Dominou Jerusalém, levando o povo para o cativeiro. A primeira leva. Houveram 3 levas do povo de Jerusalém para o cativeiro. E Jeremias relata a primeira. Os principais personagens desse livro são então Jeremias, o rei Josias, o rei Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. Também Zedequias. E depois nós temos também Baruque, que é um personagem importante, que está sempre ao lado de Jeremias, seu servo e escriba, ele que escreveu todas as profecias. E Ebed-Meleque, o oficial etíope do palácio real, que foi temente a Deus e ajudou Jeremias em muitos momentos. E o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi o maior rei da Babilônia, que conduziu o povo de Judá para o cativeiro. Também vale citar os recabitas, que são descendentes de Jonadab, cuja a obediência a Deus é honrada e exaltada e contrasta com a desobediência do povo de Israel. Jeremias os chama, faz um teste com eles com relação ao vinho. Eles tinham um voto, um pacto de não beber vinho desde Jonadab. É uma tribo de Judá profundamente temente ao Senhor. Então, junto com Jeremias ali, eles formam um remanescente fiel a Deus. Um povo que perseverou no meio de todas as circunstâncias e permanece aliançado com o Senhor.
é um refrigério, né, para Jeremias, no meio de toda a turbulência que ele vive ali, da idolatria, né, da hipocrisia dos falsos profetas. O que chama muita atenção também são os falsos profetas, muitos falsos profetas que profetizam mentiras acerca do Senhor. Então Jeremias fala muito, Deus fala muito sobre isso nesse livro, né? E uma das piores coisas, e que hoje ainda é realidade, né, em muitos lugares e na nossa nação também, a hipocrisia religiosa, né? Profetas, pastores, cristãos pregando aquilo que não vivem e dando mau testemunho diante da sociedade e ferindo muitas pessoas que tentam buscar a Deus com sinceridade. E Deus então profetiza muito contra isso, Jeremias luta contra isso, e essa é uma das razões pelas quais Deus leva o povo para o cativeiro. O tema principal de Jeremias, sem dúvida, é o castigo que virá sobre Judá e a restauração no reino messiânico futuro. Então a profecia do castigo, a profecia dessa disciplina e também a profecia da fidelidade, do zelo do Senhor para com a sua aliança com o seu povo, restaurando no futuro através do Messias. Enquanto Isaías dedica muitos capítulos à futura glória de Israel, né, nós vemos isso, então ele é o profeta messiânico, ele é o profeta que vai falar do reino futuro. Jeremias, ele fala pouco e fala muito mais do castigo que está chegando. Então, principalmente porque esse castigo ele é iminente, né, ele está às portas já. Um tema secundário é a disposição de Deus de poupar e abençoar a nação se esse povo se arrependesse. Então Deus em todo momento ele fala que se ele se arrepender, ele vai poupar. Ele está pronto a exercer a graça e a misericórdia sempre, mas o povo não se arrepende. Então vem o castigo. Alguns outros temas são o desejo de Deus que Israel seja amoroso para com ele, né, que o adore, volte aos dias do primeiro amor, da paixão, né, do primeiro amor. As lágrimas de Jeremias, as suas lamentações, o seu profundo sofrimento por causa do povo, o relacionamento próximo que Deus tinha com Israel e que ansiava manter. Então Deus ele deseja continuar se relacionando, mas o coração do povo impede. E o sofrimento, né, o sofrimento como nas provações de Jeremias, que são muitas, como nós já relatamos, e a suficiência de Deus em toda a tribulação. Então Jeremias ele se queixa com Deus do sofrimento, ele sofre sinceramente, ele chora pelo povo, ele também está em sofrimento porque está inserido naquilo, mas é lindo como Deus o ministra, né, dizendo que Deus está com ele. Dizendo, Jeremias, eu sei que você está sofrendo, mas olha, eu estou com você, eu cuido de você, eu sou a sua segurança. Né? E em contraste ao sofrimento do povo, que sofre também, mas Deus não está com eles, porque o coração deles não está com Deus. Então é muito lindo essa relação. Deus gostaria de estar com o povo, Deus anseia, Deus deseja, Deus pede o arrependimento para que possa estar com o povo e cuidar do povo e atender o clamor deles. Mas não pode, mas com Jeremias ele pode, e ele está, e ele conforta, e ele diz, eu sou a sua segurança, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou com você. Glória a Deus. Então Deus ele não poupa, ele não tira do sofrimento, né? Como Jesus diz, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Deus faz isso com Jeremias. Deus não tira daquele contexto, mas o guarda dentro daquele contexto, o protege, poupa sua vida, é a sua segurança. Usa até mesmo estrangeiros, babilônicos, invasores para cuidar dele. Então Deus cuida de várias maneiras e está com ele o tempo todo. Outros temas, né, o papel vital que a palavra de Deus desempenha na vida do povo, é fundamental, a palavra de Deus, o lugar
da fé para quem guarda a restauração que vem de Deus. Então, para quem nada é difícil demais, para Deus nada é difícil demais. Nós vemos isso ali em Jeremias no capítulo 32. Né? Então, a fé para aqueles que aguardam a restauração que Deus vai enviar. Né? Deus deixa claro, olha, a situação é caótica, eles estão no olho do furacão, a destruição está acontecendo. Mas se eles tiverem fé, Deus está dizendo, se vocês tiverem fé, vocês verão a restauração. Eu vou restaurar. Eu sou poderoso para isso. Né? Então, o lugar da fé, o lugar da palavra e a oração. A oração pela coordenação entre a vontade e as ações de Deus na restauração de Israel. Então, o papel da oração em tudo isso. Né? O papel da oração ali nesse contexto, lá no capítulo 33. Né? Deus, ele espera pela oração, pelo clamor. Né? Ele está com seus ouvidos atentos à oração, ao clamor, para mover toda essa circunstância e começar o trabalho, então, agora de restaurar. Ele leva para o exílio, traz a destruição, o castigo, porque ele é justo. Ele precisa exercer a justiça. O povo teve todas as oportunidades. Agora ele quer restaurar. Ele quer trazer o conserto, a restauração, a restituição. E ele está ali aguardando a oração, o papel da oração em tudo isso. Vamos lá. As ilustrações do juízo de Deus, né? Deus ele trabalha profeticamente com Jeremias de uma maneira muito interessante, né? Usando ilustrações. Parece que Deus está dizendo para o povo assim, olha, para que vocês entendam, não tenham dúvida, né? Para que fique absolutamente claro, eu vou desenhar para vocês o negócio, não apenas falar. Então começa lá, né? Tem o ramo da amendoeira, a panela fervendo, leões, vento escaldante, lobo, leopardo. Então usa animais, usa fogo, né? Usa serpentes venenosas, usa várias circunstâncias, um cinto de linho que ele enterra e depois vai desenterrar e está apodrecido porque ficou enterrado. Então Deus usa aquilo para dizer, olha como vai ser destruído tudo isso, olha como vai ficar inútil, né, Jerusalém, como vai ser essa destruição, vou tornar desse jeito, olha, inútil, podre, destruído. As vasilhas que ele despedaça, que ele quebra uma na outra, né, o vaso que ele quebra, o martelo que quebra uma rocha. Então tudo Deus mostrando como ilustrações, olha, eu vou fazer isso, eu vou despedaçar desse jeito, eu vou quebrar dessa maneira, eu vou inutilizar dessa forma, para que o povo entendesse absolutamente de forma clara aquilo que ele pretendia fazer, aquilo que ele precisava fazer se eles não se arrependessem. E nem assim, nem desenhando eles se arrependeram, nem desenhando eles deram atenção à palavra e não entrou no coração deles, porque o coração deles estava completamente tomado pelo pecado. Então as principais doutrinas que tiramos daqui é o pecado, né? O pecado de Israel que demanda um castigo de Deus, porque Deus é justo. O juízo que Deus tem que exercer e a restauração futura de Israel, porque Deus é fiel. O caráter de Deus expresso em Jeremias é muito rico, né? Nós vemos Deus ali onipresente, que enche os céus e a terra. Nós vemos o Deus que é bom, que é santo, que é justo, que é longânimo, né? Mas que também se ira, mas que também ele tem que exercer o juízo. Ele é o Deus também que é verdadeiro, e porque ele é verdadeiro não pode tolerar a mentira que está havendo ali nos profetas e no templo, né? E a soberania dele sobre tudo o que está acontecendo, a soberania dele apesar de tudo. Então o caráter de Deus, e tem muito mais coisas que nós poderíamos mencionar, né? O amor de Deus por Jerusalém, por seu povo, que está ali no meio de tudo isso. Então
Não é porque ele se ira que ele não ama. Não é porque ele tem que exercer o juízo que ele deixou de amar. Não, não é assim que funciona. Deus, ele continua amando apesar do pecado do povo. Ele continua amando apesar de ter que exercer o juízo. Ele continua amando apaixonadamente apesar de ter que trazer o castigo. Nós vemos Cristo em Jeremias de várias maneiras, né? Nós vemos Cristo retratado em Jeremias como o bálsamo de Gileade, né, no capítulo 8, o bom pastor, no capítulo 23, o renovo justo, no capítulo 23 também, a justiça, né, o Senhor justo, também no capítulo 23, e também como o rei, no capítulo 30. Mas também está ali como a fonte de água viva, no capítulo 2, né, que é confirmado em João capítulo 4. Ele é a fonte de água viva que jorra no nosso interior, e ali em Jeremias ele é retratado como a fonte de água viva no capítulo 2, que contrasta, né, fortemente com o castigo que é lançado sobre Judá, a nação que não se arrepende. Cristo está ali manifesto na fonte de água, e Judá está ali que não se arrepende, que não se dobra, que não corre para essa fonte de água viva. O profeta, né, o profeta no hebraico, que é Nabi, ele é aquele que anuncia, ele é aquele que proclama, né, na raiz do hebraico. E nós vemos Jeremias, ele exerce esse papel. Ele é aquele que anuncia o castigo vindouro. Ele é aquele que proclama o juízo de Deus, mas não apenas o juízo de Deus. Ele proclama também o amor de Deus. Ele anuncia também a restauração que vai vir. Então o profeta não é só aquele que, como muitas vezes as pessoas pensam, que só está apontando o pecado, o erro, o castigo, a destruição iminente. Ele também aponta a restauração, o amor de Deus, o desejo de Deus se relacionar com o povo. Ele é essa pessoa, é o que anuncia. Tá? Esse é o profeta que nós vemos no Antigo Testamento. Os profetas, eles eram mensageiros de Deus, né, com mensagens muito fortes, sempre falando em nome do Senhor. Então nós vemos ali várias vezes: eu, o Senhor, falei, assim diz o Senhor. Ele é aquele que é a voz de Deus para o povo, tanto para a restauração, para o arrependimento, para o conserto, para a paz, como também para o castigo, a provação, e apontando o dedo para o pecado. Ok, então falamos, esse foi o profeta Jeremias, o livro de Jeremias, e o próximo será sobre Lamentações, um vídeo bem mais breve, falando sobre o segundo livro de Jeremias, Lamentações. Até a próxima.